Olá, o Prosa Sem Censura estava esperando você. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, Ferdinando Crepaldi Martins, que trabalha com a questão da censura ao corpo, ao erotismo, à sensualidade. Para me ajudar nessas perguntas, nós temos aqui o Walter de Souza Júnior. O Ferdinando Martins, ele é professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde nós produzimos o Prosa Sem Censura para vocês. E é um grande estudioso, trabalha com teatro, com performance, um estudioso muito aplicado das artes no passado e no presente. Vamos então à nossa entrevista. Obrigado. Ferdi, você entrou em contato conosco, com o Arquivo Miroel Silveira, num primeiro pós-doutoramento aqui na Universidade de São Paulo, e você se preocupava com a censura ao corpo. Uhum. Por que você estava interessado nesse tema? Isso faz muitos anos, né? Isso foi em 2007, agosto de 2007, eu lembro. O tema, naquela época, né, eu tinha acabado de defender um doutorado sobre teatro, música e artes plásticas na cidade de São Paulo durante o período entre o golpe de 64 e o AI-5. E as questões relativas à sexualidade me interessaram muito. Assim, meu doutorado não foi sobre sexualidade, mas essas questões elas apareciam, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em toda a produção do Teatro Oficina, na época em que essas questões apareceram de uma maneira muito forte, junto com todos os ares libertários, né, do final dos anos 60. Né? Assim, não por acaso, né, no mesmo ano em que estreia O Rei da Vela do Teatro Oficina, a Itala Nandi dá uma entrevista para a revista Realidade, e que a chamada era Esta Mulher é Livre, o que falava de relacionamentos abertos, de uma vivência da sexualidade inédita até então, e sobretudo falando, né, sobre uma mulher que dizia já que assumia ter prazer, né? Então essas questões chamaram a atenção. Para pensar a sexualidade, nós estamos lidando com conteúdos que são ideológicos, normativos, de pensar que toda a nossa construção subjetiva da sexualidade, ela passa por aspectos psíquicos, obviamente, mas ela também carrega ali estruturas que antecedem. Como que a gente olha para essas estruturas? Ou seja, assim, numa pesquisa seria muito difícil tentar entrar nos aspectos psíquicos ali da sexualidade, mas nos aspectos mais gerais, sim. E como é que a gente poderia olhar para esta sexualidade? Buscando esses conteúdos normativos e ideológicos na prática sensória. Né? Preciso dizer que foi a Cristina que supervisionou essa pesquisa. Com o maior prazer. E que essa entrada foi muito interessante, porque na prática sensória, os trabalhos da Cristina já mostraram, né, é uma prática arbitrária. Justamente por ser arbitrária, é que nós conseguimos detectar essas manifestações. Então, eu cito bastante como exemplo uma peça que se chamava O Perfume da Minha Mulher. Era uma comédia dos anos 40. O autor chamava Leslie Nelson. Mas o que interessou é que no processo de censura havia uma distinção no tratamento que era dado a uma personagem que era uma mulher casada, fiel ao marido, dona de casa, e a outra personagem que era uma mulher desquitada, né, assim, naquela época que não havia divórcio, né, ainda. Para a mulher casada, o censor ele cortou várias falas. Para a desquitada, ele deixou falas do mesmo teor, mas ele não cortou. Quer dizer, não tem nenhum manual que diz que ele tem que cortar as frases da desquitada, da mulher casada, e não da desquitada. Mas ao fazer isso, ele estava mostrando algo desta moralidade, né? Que a mulher desquitada, ela já estava desqualificada.
Então ela podia falar abertamente de sexualidade porque não teria problema. A mulher casada teria que ser preservada, né? Então, essa entrada que eu tentei, interessante, né? não? Pois é, né? Assim, é algo que escapa ao próprio censor, né? Assim, eu acho que não é um processo consciente até, né? Acho que é um processo que ele vai manifestando ali, né, essas diferenças em relação à sexualidade, né? Ferdinando, o Arquivo Manuel Silveira é um exemplo daquilo que a gente chama de censura clássica, né? Então, a censura clássica que é estatal, tem um corpo treinado de censores, tem um rito, né, de censura, que é bem diferente do tipo de censura que a gente vive hoje, por exemplo. Como é que você vê essa diferença de censura ao corpo nesses dois exemplos? A pergunta é complexa, mas assim, nós temos que, assim, uma coisa que eu acho importante falar as pessoas hoje em dia estão falando assim, a volta da censura. É muito estranho falar numa volta da censura porque ela nunca deixou de estar aqui. É verdade. Né? Então, Nunca saiu. Nunca saiu, né? Assim, lembrando, inclusive, que um dos períodos que nós mais tivemos peças de teatro censuradas foi entre Vargas e 64, né? Ou seja, um período considerado democrático, aberto, e foi um período que mais censurou o teatro na cidade, né, no estado de São Paulo, né? Tem uma diferença que eu acho que é importante, ainda, assim, obviamente não defendendo a censura de nenhuma forma, mas havia método e havia pudor, né? Assim, ou seja, né, assim, quando a gente faz uma pesquisa como essa primeira pesquisa, que depois se desdobrou em várias outras, né? Inclusive a minha pesquisa atual, entre 30 e 70, 1930 e 1970, né, a gente consegue observar que havia ainda algo que se parava para pensar, né? Hoje em dia, ela exercia, ou seja, você tinha uma estrutura, você tinha relatórios, você tinha uma hierarquia a ser observada, né? Ou seja, você tinha pessoas preparadas para exercer essa censura, né? Ainda que a gente condenasse sempre essa censura, mesmo assim ela tinha essas características. Hoje, o que a gente vê é que há uma perseguição, que essa perseguição é levada a cabo, e ela é levada a cabo indiscriminadamente, né? Eu acho que um marco para a gente pensar assim, o que mudou nessa censura ao corpo foi a performance Máfia de 2016, que teve bastante repercussão, né, que era uma performance bem escatológica, né, e que uma performer específica, a Priscila Toscano, ela passou a ser sistematicamente perseguida após essa performance. Uma performance que foi realizada na Avenida Paulista em abril de 2016, né? No sentido, as pessoas foram até o emprego dela, até onde ela trabalhava, até o endereço dela, ela teve que trocar de carro, trocar de endereço. Quando voltou, esse período de eleições do ano de 2018, não conseguiram mais localizar onde ela morava, onde ela trabalhava, porque ela teve todo um processo aí, né, para ocultar onde ela estava, mas foram na casa da irmã, foram na casa da mãe, publicaram o endereço da irmã, publicaram o endereço da mãe, ou seja, atingiu uma esfera que era inimaginável na época dessa censura oficial, né? Virou uma perseguição, virou um caso de ódio. Como você explica esse crescente conservadorismo hoje e essa preocupação com o erotismo, com a sensualidade? Como é que você explica esse recrudescimento numa época que, afinal das contas, nós estamos vendo aparecer outros movimentos sociais defendendo minorias, de gênero, de identidade sexual? Como é que você vê isso? Eu acho que tem duas questões, né? Primeiro, uma mais geral, né? Eu penso muito na Judith Butler, né, a filósofa norte-americana, em que, ao falar do conservadorismo, ela lembra que toda sociedade é fundada na repressão. E por ser fundada na repressão, essas ondas de conservadorismo, elas são inevitáveis. Ou seja, é uma história que não caminha em linha reta, assim, de pensar, já não somos mais conservadores. Não, isso vai voltar todo momento.
né? Esse conservadorismo volta. Por quê? Na hora em que a gente tem uma abertura, como nós tivemos a partir dos anos 60, em que a repressão ficou mais frouxa, né? Você vai ter a reação contrária daqueles que pensam que essa liberdade não é benéfica, né? Por qualquer motivo, até mesmo por não conseguir dar conta da sua própria liberdade. E são essas pessoas que se juntam para criar essa revolta conservadora, né? E aí entra um elemento que é delirante, né? Em que qualquer manifestação vai ser vista como perigosa e vão exagerar alguns pontos ou até mesmo falar de coisas que não estão ali. Então, se a gente pega esses casos recentes, né, além do Wagner Schwarz, vamos pensar a perseguição sofrida pela Renata Carvalho e a peça Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, né? O DNA de Dan, né, de um performer chamado Michael K., que as pessoas olharam para aqueles materiais e olharam e falaram assim, nossa, isso aqui está defendendo a pedofilia, né? Em performances que nem tinha criança por perto, né? Isso aqui está defendendo o fim da família, né? Então, assim, tem um elemento ali delirante. A vinda da própria Judith Butler para São Paulo, tida como a ideóloga de gênero e a perseguição que ela sofreu, né? Como assim, ela foi a criadora do gênero, né? Assim, gênero é uma categoria de análise histórica, e somente isso, né? Assim, não é isso que as pessoas pensam. Então, assim, tem esse componente de pensar, né? Assim, vem essa onda e vem esse delírio, né? junto com essa onda conservadora. Por outro lado, nós temos que pensar, que eu acho que isso é muito característico, é que os movimentos identitários, por mais libertadores que eles sejam, tem uma parcela dos movimentos identitários que é também bastante repressora, né? A gente vê aqui, por exemplo, o uso da ideia de lugar de fala de uma maneira totalmente equivocada. Assim, quando é que surge o termo lugar de fala, né? Lugar de fala surge no feminismo norte-americano, né? Que era o ponto de vista feminista. E a gente vai ter teóricas que vão falar disso, né? A Linda Alscott, a Spivak, no Brasil, a de Jamila Ribeiro, né? E nunca a ideia de lugar de fala foi uma ideia de silenciamento. E sim de você reconhecer que o sujeito é sempre falho. E o que cada um de nós diz tem um limite, né? Ou seja, eu posso falar de feminismo, mas reconhecendo que como homem eu tenho um limite para falar sobre isso, porque eu nunca experimentei ou vivenciei situações que as mulheres vivem, né? Ou seja, eu nunca tive medo de andar na rua sozinho, né? Então, a ideia de lugar de fala era uma ideia de você reconhecer os limites do sujeito na fala. Como é que ela é utilizada hoje? Ela é utilizada nesses discursos de redes sociais ou de alguns setores do movimento como algo relacionado a um silenciamento. Você não pode falar. E não a ideia de assim, você pode falar desde que você reconheça que você tem um limite, né? Isso criou um acirramento que é inédito. Ou seja, a onda conservadora veio e polarizou. Por quê? Porque o outro lado também não quer conversar. Não se quer chegar ao entendimento. Porque esse ódio aí que se retroalimenta, né, acaba também tendo assim, digamos, acaba também tendo alguma certa atração, né? A gente vê que tem grupos que se mantêm em função desse ódio, né? Então, Ferdinando, a gente ouve, nessa onda de conservadorismo, a gente ouve bastante uma máxima que diz que o Brasil está quase igual ao Irã. Você esteve lá pesquisando justamente a censura no Irã. A gente está muito longe ou muito perto do Irã? A gente está pior que o Irã, eu acho. Por quê? Primeiro, assim, eu fiquei, né, durante 4 meses no Irã, né, fazendo essa pesquisa de campo em 2011, numa época em que, né, por que eu busquei o Irã? Porque eu queria ter eu já estava na minha segunda pesquisa no Arquivo Muriel Silveira, e eu queria ver um país onde a censura era ainda oficial. Ou seja, eu estava tão longe do que o Brasil se tornou hoje, né, que eu precisei ir para lá, e eu lembro bem, né, quando eu solicitei, né, auxílio financeiro para a FAPESP, o parecerista responder que era assim, nada mais adequado para os rumos da minha pesquisa que eu fosse para o Irã. E
chegando no Irã, assim, a censura no Irã, primeiro, ela é de uma outra natureza, né? Ela é estatal, não há nenhum problema de se falar que é censura, se assume como censura. Você tem vários órgãos estatais, assim, você tem órgãos específicos para censura ao cinema, para censura ao teatro, para censura ao audiovisual. Para o cinema é mais de uma instância, né? Assim, na época em que eu pesquisei, 2011, eram 4 instituições. Desde você começar, né, a ter uma ideia de fazer o roteiro de um filme até a distribuição, havia 4 instituições diferentes que são órgãos de censura que passavam. Tem uma outra questão, que no Irã, em várias situações, não dá para distinguir se era censura ou se era cultural. Ou seja, né, nós estamos falando de um país que tem 2.500 anos de existência, e nesses 2.500 anos teve 2 anos democráticos só, né? Então, assim, já tem ali um peso de uma contenção. As pessoas mostram fotos da época do regime dos chás, né, em que havia supostamente uma liberdade maior. Não, ela era só pro forma. Aí tem uma terceira coisa que é uma censura que extrapola a palavra, extrapola a cultura, extrapola as artes, porque ela vai para os objetos, né? Então, por exemplo, um filme no Irã, ou não precisa nem ser filme, né, casos reais mesmo. Você vai fazer uma lanchonete no Irã. O seu projeto pode ser reprovado na prefeitura se você fizer um balcão como tem nos Estados Unidos, porque isso assim, esse balcão não pode, né? Tem censura que vai para certas embalagens de produtos, assim, embalagem de bolacha, né? Eu tenho uma bolacha que eu trouxe, até está na minha sala ainda, deve estar estragada, mas que era uma embalagem que tinha sido censurada. Agora, ela também é uma censura sistemática e, ainda que arbitrária, ela tem método. Assim, você consegue conversar com o censor e ele explica exatamente o que ele tem que fazer, né? Outra, a repressão existe há tanto tempo de uma tal maneira que ela se tornou uma cultura de simulação. Ou seja, nada é proibido no Irã de fato, porque você acaba fazendo tudo de outras formas, né? Você pensa, assim, e esse é o grande susto quando a gente chega no Irã, né? Porque fala, bom, bebida alcoólica é proibida no país inteiro. Aí você vai, na primeira festa que você vai, está lá bebida alcoólica servida normalmente, né? Porque todo mundo tem o endereço de alguém que vende bebida alcoólica e entrega na sua casa, né? Não pode TV a cabo, né? Mas aí você olha para os telhados, você vê todas as antenas de TV a cabo que, inclusive, tem no pacote que você compra de TV a cabo um seguro, caso o governo retire essas antenas. Você paga mais, assim, é proibido, mas existe, mas tem um seguro que vai e retira, né? Ferdi, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pela mesmo. sua presença aqui. Obrigada, Walter, por ter me auxiliado nessa entrevista. E obrigada a vocês que ficaram aqui ouvindo essa saborosa entrevista que fala de erotismo, de sensualidade, de censura. E se você gostou, não esqueça de dar o seu like, de mandar o seu e-mail, porque nós estamos esperando também a manifestação de vocês. E nós aqui do Prosa Sem Censura, do Departamento de Comunicações e Artes, da Escola de Comunicações e Artes da USP, vamos dando o nosso até logo, ou melhor, até breve.